Amém, queridos irmãos, chegamos à quarta-feira, segunda semana. Nessa segunda semana, o título geral é A Palavra da Verdade. O título desta quarta-feira, Fiel Dispensador da Palavra de Deus. O versículo, Colossenses 1:25, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento a palavra de Deus. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Que nesse dia, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia sejam abundantes em nossas vidas e que também a tua palavra habite ricamente em nosso coração. Obrigado, Senhor, por tua palavra. O Senhor tem dispensado a sua palavra para nós, tem revelado para os nossos dias, para a nossa vida, aquilo que tem no teu coração, tem mostrado o caminho que nós devemos seguir. E por isso, Senhor, nós te agradecemos. A cada dia, Senhor, nós queremos que a tua palavra habite em nosso ser, transformando as nossas vidas. Não queremos viver por nós mesmos, pelas nossas ideias, nós queremos viver por aquilo que o Senhor tem nos dispensado, por esse rio da graça que tem fluído até nós. Nós te rogamos, Senhor, a cada dia, continua falando conosco, pois é o teu falar que nos alimenta e nos ilumina, é o teu falar, Senhor, que nos direciona. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título hoje é Fiel Dispenseiro da Palavra de Deus. Jesus, irmãos, ele foi em todo o seu ministério terreno, ele foi um fiel dispenseiro daquilo que havia no coração do Pai. E muitas vezes ele disse, a palavra que eu tenho falado não é a minha palavra. Eu fui enviado para falar a palavra daquele que me enviou, do meu Pai. Então, a vida do Senhor foi uma vida de ser fiel. E quando a gente fala isso, a gente pensa, nós estamos falando que o Senhor foi fiel, obedeceu o Pai, indo até a cruz, para morrer por nós, né, para a obra de redenção. O que está correto, mas é mais abrangente, irmãos, porque o Senhor foi fiel em todas as coisas, inclusive em falar a palavra que ele falava. Nós vemos isso principalmente no Evangelho de João. Não era a palavra dele, era a palavra daquele que o enviou. Quando nós falamos a nossa palavra porque nós buscamos a nossa glória, nada acontece, nada é produzido. Mas, quando nós falamos a palavra daquele que nos enviou, quer dizer, quando nós falamos a palavra de Deus, você pode notar, algo é produzido e Deus é glorificado. Então, irmãos, nós precisamos ficar atentos às coisas que estão acontecendo hoje no nosso meio, enfim. Nós recebemos a palavra de Deus, né, a palavra profética, e essa palavra tem produzido algo. Então eu acredito, se você tem acompanhado, você tem visto que essa palavra tem produzido muito. E essa palavra, irmãos, o que ela produz, a glória de quem? A glória é de Deus. Então, é importante entender esse princípio, irmãos. Qual é esse princípio que eu quero dizer? É que Deus usa os homens. Isso faz parte do seu bom prazer. Não confunda, não ache, é uma necessidade de Deus. Deus, ele precisa. Não é uma necessidade. Isso faz parte do bom prazer de Deus. Que ele use os homens, que ele trabalhe nos homens e que ele use os homens. Quando eu digo homem, é homem e mulher, lógico, para falar aquilo que ele colocou nos nossos corações. Então, há níveis de ministério, há níveis de dispensadores. Nós temos, por exemplo, o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo. Eles foram grandes dispensadores da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, inclusive, nesse versículo que nós lemos de Colossenses, ele fala de um ministério que ele tinha e que nenhum de nós temos. Ele diz, da qual, né, ele fala da igreja, da qual me tornei ministro,
de acordo com a dispensação da parte de Deus. Dispensação, a palavra dispensação é oikonomia em grego. Então nós sabemos que essa palavra oikonomia significa a administração de uma casa. Isso quer dizer, quando Paulo fala, me tornei ministro da igreja, de acordo com a dispensação da parte de Deus, quer dizer, Deus pegou Paulo e aí deixou Paulo como uma espécie de mordomo, alguém que receberia a chave da dispensa, que é o próprio Deus, para dispensar aquilo que Deus revelaria a ele para a igreja. Assim como funcionava a ideia do mordomo naquela época, na época de Paulo. Então, na época de Paulo, o mordomo, ele não era uma pessoa especial. Na casa, você não olhava para o mordomo e falava assim, olha, esse aí é o mordomo, olha. Não, mas aquilo, a função dele era uma função muito importante. Por quê? Porque ele era o responsável para controlar ali a dispensa e as necessidades da casa. Então, por exemplo, se precisa de remédio, tem na dispensa? Não, tem que comprar. Precisa de comida, qual comida? Enfim. Então, o mordomo ele cuidava da administração da casa para que a família pudesse usufruir das riquezas. Então, quando você aplica essa figura como Paulo aplicou aqui em Colossenses, ele era esse que recebia da dispensa eterna do próprio Deus. E ele fazia o que com as igrejas? Ele dispensava isso para as igrejas. E Paulo foi uma peça tão importante que ele diz nesse versículo que foi confiada a ele, né, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. E essa palavra no texto grego indica que Paulo ele era alguém que completaria, preencheria a palavra de Deus. E como? Com as cartas que ele escreveu e depois se tornaram inspiradas por Deus, né? E depois se tornaram, fazem parte da Bíblia, da palavra santa de Deus, do Logos. Agora, Paulo, irmãos, ele não escreveu apenas as cartas que estão registradas na Bíblia, ele escreveu mais cartas às igrejas. Por isso eu pergunto, essas outras cartas que Paulo escreveu às outras igrejas, por exemplo, no final de Colossenses, ele fala de uma carta à Laodiceia. Essas cartas que não entraram na Bíblia, elas não são a palavra de Deus? Os laodicenses poderiam, por exemplo, desconsiderar essas palavras que Paulo mandou? Aí entra, irmãos, o conceito que nós temos falado da palavra profética. Então, nós temos o Logos, que é a Bíblia. E naquele tempo de Paulo estava se formando, se completando. E hoje, irmãos, dentro da Bíblia nós temos o falar profético. O falar profético não é fora da Bíblia, não é uma revelação que a Bíblia não traz, está na Bíblia. É o próprio Deus falando e revelando muitas coisas, irmãos, que estão na Bíblia e que nós não enxergamos, passaram batidos para nós. Então, irmãos, Deus, ele sempre vai ter os seus dispensadores, os seus mordomos. Eu repito, irmãos, Paulo era um caso muito especial. O que não significa, irmãos, que hoje Deus, ele também não tem os seus dispensadores, os seus mordomos, os seus ministros, aqueles que ele dispensa para ajudar, para alimentar a igreja, não é? As igrejas. Por isso, irmãos, nós precisamos tomar cuidado para não cair numa das grandes armações de Satanás, que é nos fazer tirar os olhos de Deus, da palavra de Deus, para olhar para o homem. Na Bíblia, irmãos, com exceção do Senhor Jesus, todos os ministros de Deus cometeram erros, desde os ministros do Antigo Testamento até os do Novo Testamento. Todos os apóstolos cometeram erros. Se nós olharmos para os erros dos homens, irmãos, nós não conseguimos ver o que Deus está fazendo. Então, por exemplo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, irmãos, havia um grupo em Corinto que não aceitava o apóstolo Paulo como apóstolo. Eles não aceitavam o apostolado de Paulo.
É tão absurdo nós falarmos isso hoje, mas por quê? Porque hoje nós olhamos o resultado da obra de Paulo. E aí nós falamos, isso é absurdo. Mas se você ler 2 Coríntios, você vai ver que Paulo precisa ficar se defendendo. Isso por quê? Porque olham para o homem. Então, olharam alguma coisa que Paulo tenha dito que não gostaram. Talvez tenham olhado para Paulo, em 1 Coríntios mesmo, ele fala que ele não era muito eloquente. Aí talvez tenham olhado e falado, esse Paulo aí, não sei não. Esse Apolo é melhor que ele. O outro, o Pedro, Cefas, é melhor que ele. Entende? Você ficar olhando para o homem, para o erro do homem, para a falha do homem, para o defeito do homem, você perde o que Deus está falando. E como é que você sabe o que Deus está falando? Quando Deus está falando? É isso, irmão. Você tem que olhar o que está produzindo. Se essa palavra, irmão, está tendo fruto, se ela está se cumprindo. Eu não vou falar isso mais, eu vou falar mais sobre isso amanhã. Para encerrar, irmãos, eu quero ler 2 trechos do Alimento Diário. Primeiro, página 29, último parágrafo. Veja. É difícil receber a palavra de um homem sem duvidar de que seja de fato a palavra de Deus. Porque sempre vem a ideia de que o homem é falível. Mas Deus usa homens. Os Tessalonicenses ouviram a palavra de Paulo, mas não a tomaram como palavra de homens, e sim de Deus. Quando acolhemos a palavra do apóstolo e cremos nela como palavra de Deus, ela opera eficazmente em nós e faz a obra de Deus. É isso que temos experimentado nos últimos anos. E eu também quero ler na página 30, o penúltimo parágrafo. Assim como Paulo, a nós foi confiada a responsabilidade de dispensar a graça de Deus. Por meio de revelação, Deus abriu a Paulo a dispensa da sua graça, a fim de que ele fosse um dispensador fiel das riquezas divinas de sua graça e das riquezas insondáveis de Cristo. Repito, irmãos, isso está na Bíblia, não é? Então, precisa, o povo de Deus, muitas vezes, ou porque não entende, ou porque acaba não dando a importância suficiente, acaba não tendo acesso às riquezas de Deus. Então Deus levanta esses dispensadores, e aí para que todo o povo receba essas riquezas. Vou continuar. No capítulo 3 de Efésios, versículo 2, a palavra grega para dispensação é oikonomia, que quer dizer gestão, administração doméstica. É o dispensar das riquezas de Deus à sua casa, à igreja. O que há na dispensa não vem do dispenseiro, mas da revelação de Deus. Deus constituiu Paulo como dispenseiro, ministro do Evangelho das riquezas de Cristo. Todo ministro constituído por Deus recebe dele poder e força para operar. Como homem, posso falar a palavra de homem, mas sem poder. Se for a palavra de Deus, ela tem poder e força operante. Então, mais uma vez, ela produz algo. E quando ela produz, a glória é de Deus. Então, observe. Observe com o coração sincero e você vai ver o que essa palavra tem produzido no meio de nós. Que o Senhor te abençoe grandemente. Nós estamos colocando essas gravações no YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.